Mãe. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô aqui, ó, com meu filhote, Domingo, por aqui. Tô aqui um pouquinho com o Jonatas, a gente tá vendo TV aqui. Olha aqui, Jonatas, fala oi. Fala oi. Gente, eu tô aqui hoje, né? Tô aqui vendo... Ai, desculpa. Você quer um livro para pintar ou você quer uma folha branca? Assistindo aqui um pouquinho de TV com o Jonatas, já vou levantar aqui para dar um jeito na casa, fazer as coisas aqui em casa. Mas antes a gente passou aqui, ó, para dar um bom dia para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, cheio de paz com a família de vocês. Que Jesus abençoe muito a casa de vocês, os filhos de vocês e a família de vocês. Eu estou aqui com o Jonatas. Quando o Jonatas nasceu, era casada com o pai dele, né? E eu tenho o Jonatas e tenho a Amanda. A Amanda está lá no quarto. Ela também é especial. E eu era muito novinha ainda. Muito nova, muito jovem. Eu casei com 15 anos. Vivi um relacionamento abusivo por muitos anos da minha vida. E assim, ao contrário de muitas pessoas que pensam que algumas mulheres que sofrem violência doméstica, elas sofrem porque elas querem sofrer, elas passam porque elas querem passar, elas são sem vergonhas, elas não tomam atitude, elas gostam de apanhar. Não, gente, não. Nós que passamos por isso, nós não gostamos de apanhar, nós não somos sem vergonhas. Muitas vezes nós somos obrigadas a passar porque a gente não tem apoio, a gente não tem ninguém para nos ajudar. A gente sofre porque a gente, e além de a gente não ter uma rede de apoio, pessoas para nos ajudarem, falar, não, vem comigo, sai daí que eu vou te ajudar. A gente ainda tem um medo que paralisa a gente não consegue sair do lugar. A gente fica ali naquele lugar parado e não consegue sair, não tem o que fazer. Eu vivi isso durante quase, eu não vou falar, eu fiquei casada há 18 anos, eu casei, eu tinha 15 anos, e o pai dos meus filhos tinha 24 anos. E o primeiro abuso, a primeira agressão não foi física, foi psicológica, foi mental. E assim, a primeira vez, isso foi depois de uns 3 anos de casado, aconteceu a primeira vez. E ali, primeira vez aconteceu, eu não tinha experiência nenhuma, achando que foi uma briga, só mais uma briga, e deixei passar. Eu já tinha a Isabela, a minha filha mais velha. E depois disso, ficaram-se mais um tempo e ele resolveu, a gente estava morando no Rio de Janeiro, e ele resolveu passar uns dias e visitar a mãe dele, lá no Pernambuco. Aí ele foi visitar a mãe dele. E lá ele me traiu. E voltou para o Rio e a gente continuou naquele relacionamento. Eu descobri a traição, fui lá na minha mãe, quis me separar, ele foi lá, conversou com a minha mãe veio, falou que eu tinha que perdoar, que não sei o quê. E eu acabei perdoando. E acabei sofrendo muito. Se eu tivesse tido um apoio desde o primeiro dia, desde essa primeira vez, nada do que aconteceu comigo teria acontecido. Aí, depois de algum tempo, ele parou, foi para a igreja, virou outra pessoa, porque ele era aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Homens que agridem mulheres, homens agressores, eles são as melhores pessoas lá fora. Eles são os melhores amigos, eles são os melhores companheiros, eles são as melhores pessoas. Eles só são uns demônios, eles são os demônios dentro da casa. Eles colocam o terror na família deles. E depois disso aconteceu, eu tinha 20 e poucos anos, eu engravidei do Jonatas. E o Jonatas veio com problema, né? Com esse probleminha dele aí.
E fiquei mais uns anos. Eu não tinha, gente, eu não podia trabalhar, eu não tinha nem celular. Ele não deixava eu ter celular. A minha família não ia na minha casa. Eu não tinha ninguém, eu vivia sozinha. As pessoas da minha família começaram a se afastar da minha casa porque via quem ele era. E eu não conseguia sair, porque eu também não vou nem culpar. Ah, não, mas é que as pessoas. Minha família também não tinha condição nenhuma de me ajudar. Entendeu? É claro que quando a gente quer fazer, a gente faz. Mas eles também não tinham dinheiro, não tinham condição nenhuma. E eu continuei naquele sofrimento, naquele sofrimento. Aí ele parou de novo, transformou-se numa pessoa maravilhosa, ficou mais um tempo, sabe? Indo para a igreja, tudo. Aí eu fui e engravidei do Daniel. Depois de um tempo que ele estava na igreja, tá vendo? Acho que isso uns 3 anos depois. Só que também tem aquela coisa, ai, nossa, mas você teve tanto filho, eu tive 4 filhos. Ah, mas você teve esse filho com esse monstro que você diz que é monstro. Vocês não sabem de nada, vocês não estavam lá, vocês não sabem o que eu sofri. Você não sabe o que é você viver com um abusador, você tem um relacionamento com uma pessoa descontrolada, uma pessoa louca, entendeu? Se você se nega, eu não tenho anticoncepcional, eu não tô me prevenindo. Você tá me traindo, fala que você tá traindo ele com tudo quanto é homem e quer te bater, quer te agredir. Você tem tanto medo que você se sente presa, você se sente desesperada, você não sabe o que é viver desse jeito. E esse relacionamento continuou durante mais algum tempo da minha vida. Depois de tudo isso, aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na minha vida, depois de tudo que eu já tinha sofrido. Ele chegou em casa numa dessas, eu resolvi me separar, falei que eu não queria mais nada com ele, que não tinha mais jeito, que eu não ia mais viver aquela vida, e ele me violentou, ele abusou de mim sexualmente. E eu engravidei. Eu não sabia que eu estava grávida. Quando eu fui descobrir, eu acho que a minha mente estava tão... Eu estava vivendo uma vida tão conturbada, porque eu não dormia, eu só chorava, eu não tinha saída, eu não trabalhava, eu não podia trabalhar, e eu tinha 3 filhos pequenos, não podia trabalhar, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha como sair, eu não tinha saída, eu não via saída, e eu só chorava e conversava com Deus, chorava e conversava com Deus. Até que um dia eu descobri que eu estava grávida, e eu estava grávida de quase 5 meses. Quase 5 meses. E ali foi o meu fundo do poço. Eu já estava ruim, ali foi o fundo do poço de vez. Eu não sabia o que fazer. Mas eu não podia mais, não tinha o que fazer. Eu já estava com quase 5 meses. A minha criança, meu bebê já estava com quase 5 meses dentro de mim. O que é que eu ia fazer? E ali eu tive que enfrentar aquele resto de gravidez com muita dor, com muito sofrimento mesmo. Sendo ameaçada de morte. Meus filhos sendo ameaçados. Eu dormia. Ele tinha ido embora, eu tinha mandado ele embora, que eu não queria mais, mas ele ia na minha casa todos os dias nos ameaçar. Ele entrava lá dentro de casa a hora que ele queria, cortou a mangueira do gás, e eu passei a dormir com a geladeira encostada na porta. Dormia com a geladeira encostada na porta com medo dele chegar e fazer alguma coisa comigo e com os meus filhos. Botava a trava na janela, geladeira encostada na porta, e assim eu fiquei. Aí uma pessoa ficou sabendo que eu estava grávida, não sabia da história porque eu tinha... Não conseguia falar, eu não conseguia contar o que tinha acontecido. Eu fui contar isso depois de muitos anos, porque isso era uma coisa que eu não conseguia abrir a boca para contar. Eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar, entendeu? Porque eu tinha sido violentada pelo meu próprio marido. Tinha muita vergonha e tinha muito medo também dele fazer alguma coisa comigo, principalmente com meus filhos, porque eu acho que naquela altura ali já não me importava mais o que acontecesse comigo.
Comigo podia acontecer qualquer coisa, mas eu tinha que proteger eles. Enfim, a pessoa ficou sabendo, aí me ajudou, veio lá, comprou o enxoval da minha filha, me ajudou porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer pré-natal, não fui fazer pré-natal, não fui fazer nada. Chegou o dia dela nascer. Gente, e no dia dela nascer, eu já tinha sofrido tanto no meu parto, que Deus resolveu, Deus falou assim, não, você vai, eu vou te ajudar. Nesse parto, esse parto vai ser totalmente diferente dos outros que você já teve. Fui para a maternidade, cheguei lá, me colocaram lá me internaram, eu fiquei lá na cama, lá em cima, sozinha, e assim, muito rápido a minha filha nasceu. E ela nasceu só eu e ela no quarto. Quando ela nasceu, gente, ela era a coisa mais linda do mundo. E toda aquela revolta que eu tinha de estar grávida, de ter acontecido o que aconteceu, de ter sido do jeito que foi, eu segurei ela no meu colo, pedi perdão para ela, abracei ela, perdoei ela, me perdoei e resolvi cuidar dos meus filhos. E eu continuei. Saí do hospital, fui para minha casa e ele desprezou totalmente, desprezou os dois que são especiais. Tanto o Jonas quanto a Amanda. Ele falava que os dois, que ele não tinha filho doente, que criança doente não era filho, não são filhos dele. E eu continuei morando lá, arrumei um trabalho e trabalhava, cuidava dos meus filhos e sendo ameaçada, continuava sendo ameaçada porque ele se achava no direito de ir na minha casa e fazer isso. Até que eu resolvi fugir, porque já não dava mais. Nos ameaçava dia e noite. Dia e noite ele nos ameaçava. E eu tive que fugir com os meus 4 filhos pequenos e minhas roupas. Eu não tinha onde morar. Eu fugi para São Paulo, eu fui morar em um cômodo. Eu não tinha nada. Nada, 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 nada mesmo. Aí, graças a Deus, eu consegui criar os meus filhos estão aqui hoje. Não tem como eu contar a história todas para vocês num vídeo só, porque um vídeo só ia ficar muito longo, né? Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui, lutando ainda, lutando muito para criar os meus filhos, para dar o que eles precisam, que é muito, eu não tenho condição de dar nada, eu faço o que eu posso, né? Eu trabalhava como diarista, como empregada doméstica, como diarista, para criar eles. Muitas vezes deixei eles com fome em casa, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que pagar aluguel, pagar as contas, e não tinha como. Aí eu trazia pão do trabalho, pão assim que as pessoas me davam. Às vezes, resto de comida que estava na geladeira, as pessoas perguntavam se eu queria trazer para casa, e eu dava graças a Deus, porque aquilo ali seria a janta deles. Roupa usada, sempre meus filhos ganharam. E eu sempre dei graças a Deus por tudo. Por tudo. Porque apesar de tudo, a gente passando fome, a gente passando necessidade, não tendo uma roupa direito, não tendo um sapato, a gente estava tendo paz. Pelo menos paz a gente estava tendo a partir dali. Hoje, assim, eu consegui criar os meus filhos. A minha filha está casada, o outro trabalha. E eu não consigo mais trabalhar, porque os dois especiais cresceram e eu tenho que ficar em casa cuidando deles, né? O Jonatas está com 26 anos, a Amanda é mocinha, a Amanda é menina, que demanda mais ainda. E eu tô aqui, eu fico aqui, dentro de casa, o dia inteiro. Médico, é aquela rotina, né? De mãe atípica. Mas dou graças a Deus por tudo. Pelo menos eu consegui tirar os meus filhos daquele ciclo que eles estavam vivendo, e hoje em dia eu luto por eles, mesmo abrindo mão de muitas coisas, porque eu tenho que abrir mão de muitas coisas.
sonhos que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. Eu não tenho sonho mais. Eu tinha sonhos de conquistar muita coisa, de ir atrás, de lutar, de fazer várias coisas. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu vivo só para cuidar deles e é isso, só isso, né? Eu sentei aqui, não era nem para falar isso, mas acabei desabafando. Tá bom, gente? E é isso aí. Quero que vocês saibam que não é fácil você sair de uma situação dessa. Se você conhece alguém, você sabe de alguém que está passando por isso, se você puder ajudar, ajude. Não julgue. Tente ajudar. E vocês, mulheres, se você está passando por isso, sei lá, lute pela sua vida, lute pelos seus filhos, mesmo que você tenha que fazer o que eu fiz, largar tudo para trás e fugir. Fuja pela sua vida, porque os seus filhos precisam de você. E cuidado com o relacionamento, cuidado com quem você vai se relacionar. Não se envolva com qualquer pessoa. Às vezes é melhor você ficar sozinha. Às vezes é melhor você ficar sozinha do que você arrumar alguém e pôr dentro da sua casa, porque você não sabe quem é. Hoje a pessoa pode parecer um anjo, pode parecer um príncipe, mas amanhã só Deus sabe quem ele vai se transformar. Tá bom, gente? E esse foi o vídeo de hoje, contando para vocês só um pouquinho da minha história, porque se eu for contar toda a minha história, vocês não vão nem acreditar em tudo que eu já passei, todo o sofrimento que eu já vivi, para chegar aqui hoje e contar essa história para vocês. Espero que vocês entendam que não é fácil, mas que a gente precisa se levantar e reagir, e tomar alguma atitude, fazer alguma coisa pela nossa vida, porque amanhã pode ser tarde demais.